Você está de bem com a sua vida financeira? Ou você está se sentindo perdido com a vida financeira bagunçada, não sabendo para onde o seu dinheiro vai, nem sabendo como é que você chegou nessa situação? Isso é o chamado caos financeiro. Aos poucos, o caos financeiro deixou de existir na minha vida e eu passei a aproveitar muito melhor. E é isso que eu quero passar aqui para vocês. Esse mapa que eu fiz para mim e que deu certo e que eu tenho certeza que vai dar certo para vocês também. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Adilson Zambiasi e nesse canal eu trago conteúdos para te levar ao caminho da paz financeira. Já aproveita e deixa o seu like, porque eu preparo conteúdos com maior cuidado para que você consiga utilizar no seu dia a dia para resolver os seus problemas de organização financeira. Aproveita também, se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos conteúdos que eu posto semanalmente. E então, vamos embora para o conteúdo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma maneira fácil de sair do caos. E o que é o caos? O caos é uma desordem natural, é um fenômeno natural. E ele acontece com quase todas as coisas. E naturalmente, porque se a gente não cuidar, ele tem uma vida própria. E na nossa vida financeira, o caos financeiro é muito parecido. Se a gente fizer uma analogia com um terreno abandonado e a gente vai lá e tira todo o mato dele, deixa limpinho. Se nós voltarmos de um mês, todo aquele mato voltou. A falta de manutenção da retirada dessas ervas daninhas é análogo ao caos, que naturalmente vai se instalando, é a natureza. Para a gente pode parecer uma bagunça, mas é uma coisa natural. E na nossa vida financeira ocorre algo muito parecido. Se nós não tivermos controle, se nós não cuidarmos da nossa vida financeira, naturalmente, indiferente de nós termos muito dinheiro, pouco dinheiro, se nós não cuidarmos da nossa vida financeira, a tendência é o caos financeiro. E vamos colocar num extremo onde a gente tenha muito dinheiro. Se a gente não cuidar da nossa vida financeira, ela vai virar um caos de qualquer forma. Você não vai saber onde gasta. Se por acaso você tenta investir, você não controla isso, você não sabe onde é que está indo o dinheiro e se a rentabilidade que você está tendo é boa. Você não consegue fazer uma projeção de quanto esse dinheiro, mesmo sendo bastante, até quando ele pode durar e quais são os riscos que você corre por não cuidar dele. E no outro extremo, se nós estivermos endividados, se nós não cuidarmos da nossa dívida, se nós não fizermos alguma ação que venha melhorar essa condição, a nossa dívida aumenta e esse caos financeiro ele se torna um problema, porque ele, diferente de quem tem bastante dinheiro e está no caos, quem está endividado e está no caos praticamente não tem vida. As pessoas ficam doentes, as pessoas têm um relacionamento abalado por conta da situação caótica na área financeira da sua vida. Então, no vídeo de hoje, eu vou demonstrar para vocês, vou mostrar, é uma aula de como você não se sentir no caos. Pode parecer que o caos financeiro seja a situação da falta do dinheiro, mas não é assim. Como eu fiz os dois exemplos extremos de quem tem muito dinheiro e quem está endividado, o caos ele pode se instalar nessas duas situações e em tantas outras que tem nesse intermédio de uma vida financeira. Até para quem, por exemplo, tem uma vida neutra e não sabe o que está acontecendo. Porque, mais uma vez, eu repito, o caos financeiro é a falta que você tem de conhecer, de ter um mapa de para onde você está indo, o que você tem, de onde você veio financeiramente falando. O caos financeiro é você não ter ideia do que a sua vida financeira representa para você. E nesse vídeo, em poucos passos, vocês vão aprender isso. E essa visão da situação financeira, da vida financeira de vocês que eu ensino nesse vídeo, vai dar a nítida possibilidade de avaliar essa condição. E isso já é o começo
de sair do caos, porque é conhecer o caminho, ter um mapa para que você consiga tomar decisões financeiras a respeito da sua vida. E esse caos, ele começa a se desinstalar nesse momento, onde você conhece a sua realidade e sabe para onde você quer ir e pode ir com as informações que você tem. E essas informações são informações que, como nós vamos ver no vídeo, você consegue ter fazendo um simples levantamento. Daí você pode estar pensando, pois é, mas isso leva muito tempo, dá trabalho, é difícil, eu não sei fazer. Qualquer pessoa que disponha de alguns minutos por dia consegue fazer isso. O que é melhor para você? Continuar com um problema que te incomoda ou gastar alguns minutos por dia? Talvez uns minutos a mais nas primeiras vezes, mas depois, todo esse tempo que sobra, você não vai mais estar se preocupando com o seu dinheiro. Porque você sabe o que está acontecendo. Porque você já fez o seu mapa. Então, alguns minutos por dia é um baixo custo a pagar para não sentir mais o caos financeiro na sua vida. Eu vou te mostrar como sair dessa situação de uma forma simples, num passo a passo, que você pode fazer tranquilamente, fazendo um pouco a cada dia, e você vai começar a ter a ideia de que está no caminho da paz financeira, dedicando apenas alguns minutos por dia e depois alguns minutos por semana. Não é nada difícil. Qualquer pessoa consegue fazer isso, e desde que conheça as operações básicas e saiba ler e escrever. E essa ferramenta é uma ferramenta que eu usei para sair das dívidas. E eu já estive numa situação muito ruim financeira. Mas por que eu estava endividado? Porque eu não tinha esse mapa. Eu não tinha parado para fazer esse mapa da minha vida financeira e me dar conta do que estava acontecendo. Eu simplesmente vivia o problema e eu dizia que não tinha jeito, que não tinha jeito. Mas eu sofri tanto com isso que chegou um ponto que eu disse basta. Não é possível que a minha vida seja só me preocupar. E eu comecei a buscar por informações de como resolver esse problema e ele foi resolvido. Eu comecei a dedicar um tempo da minha vida para isso e se resolveu. Naturalmente, aos poucos, o caos financeiro deixou de existir na minha vida e eu passei a aproveitar muito melhor. E é isso que eu quero passar aqui para vocês. Esse mapa que eu fiz para mim e que deu certo e que eu tenho certeza que vai dar certo para vocês também. E a construção desse mapa, durante o vídeo, ele desmistifica a questão da educação financeira, que para alguns pode ser alguma coisa misteriosa, difícil. Na verdade, educação financeira básica é você ter clareza, discernimento e principalmente consciência do que você está fazendo com o dinheiro que você recebe. É ter discernimento de saber como você gasta. E a gente ouve muito falar, mas a prática é pequena, sobre gastar bem e ganhar bem. E o que é mais importante? Eu diria que gastar bem é bem mais importante, porque gastar é quase que uma garantia. Nós precisamos gastar todos os meses. Nós temos despesas todos os meses. Receitas já pode ser um aspecto que em algum momento a gente tem a restrição, tem uma redução e às vezes até uma situação em que as nossas receitas cessem. Quando a gente, por exemplo, pode ficar desempregado ou deixa de vender um produto e não tem mais lucro. Enfim, são várias situações em que a gente pode ter a nossa renda suprimida, mas os nossos gastos, a grande maioria deles, vão continuar. E educação financeira nada mais é do que a gente aprender a fazer o melhor com esse dinheiro que a gente recebe, gastando da melhor forma possível, de acordo com as nossas necessidades e os nossos desejos, para que a gente também construa sonhos, para que a gente faça planos
e principalmente para que a gente tenha paz na nossa vida. O dinheiro é uma ferramenta para que a gente transite pela vida com paz. Mas a gente nunca aprendeu isso dessa forma. A gente aprendeu de outra forma. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Hoje a gente vai ver esse mapa para sair do caos financeiro, para que você comece a perceber como é fácil aprender educação financeira e você vai conseguir aplicar isso no seu dia a dia e ter bons resultados. Então vamos para o primeiro passo. Então o primeiro passo, a primeira coisa que você vai fazer é escolher o lugar de registro das suas contas, dos seus recebimentos e das suas saídas, das suas despesas. Vai ser num caderno, vai ser num app, vai ser numa planilha eletrônica, num Excel, vai ser numa tabela. Então, esse primeiro passo é definir esse lugar para fazer sempre no mesmo lugar, para que você possa consultar sempre que for necessário. Então, nesse primeiro passo, o lugar fica registrado e toda a sua movimentação vai ficar com o registro para que você possa consultar. E é muito importante porque aí o hábito de fazer no mesmo lugar evita que você perca informações importantes para a construção do seu mapa. Então, registrar é uma forma de não perder informações e também não só de pagar contas, porque geralmente a gente paga a conta e reclama, mais uma conta, ou não tenho mais dinheiro para pagar a conta, ou onde foi o meu dinheiro? Quando a gente faz esse registro sempre no mesmo lugar, essas informações estão preservadas e nós temos condições de consultar e tomar uma ação e não só ficar reclamando, porque muitas vezes quando a gente reclama, a gente até quer resolver, mas se nós não temos informação, fica muito difícil de tomar uma ação para poder resolver aquela situação. Então vamos agora para o segundo passo. O segundo passo nada mais é do que escolher um formato ou definir um formato para o registro do seu orçamento, do que você recebe e do que você gasta, e um espaço para que você possa calcular a diferença entre esse recebimento e os seus gastos. Com base no quê? Com base em todos os gastos que você abriu e com base em todas as suas receitas, se você tiver mais de uma. E o resultado disso também para ficar num lugar bem visível. A sugestão é que você faça, né, se você escolheu num caderno, você faça, por exemplo, uma folha no mínimo por mês, ou numa planilha, você vai colocar mensalmente, ou pelo menos para o fechamento mensal. Os registros podem ocorrer diariamente, e até seria desejável que fosse diariamente. Mas a gente sabe que diariamente às vezes fica um pouco complicado. Então, talvez uma semana seja o período ideal, a frequência ideal para que você faça os registros e não perca muita informação, porque se deixar para fazer uma vez por mês o registro só no momento do fechamento, você não vai conseguir recuperar talvez todas as informações. Às vezes nós não conseguimos manter todas as informações para esse registro de uma vez só, um mês inteiro. Mas o importante agora é definir esse formato. Numa coluna, as suas receitas, numa outra coluna, todas as despesas abertas, para que você possa registrar o nome da receita e o valor. E na outra coluna, o nome do gasto e o valor. E abaixo disso, você vai ter a soma total dos gastos e a soma total dos seus ganhos. E o resultado final é a diferença entre o ganho e o gasto. É onde você vai saber se aquele valor que você calculou, ele está condizente com a sua realidade ou você quer mudar. Então, o passo 2, pessoal, como eu estava falando, é o formato para que a gente faça o registro de todas as nossas contas. Algumas pessoas vão pensar, mas isso é tão simples de fazer. Sim, é simples, mas algumas pessoas nunca fizeram isso, ou não têm ideia de como fazer, nunca fizeram uma anotação e estão querendo fazer o seu mapa, estão querendo saber, resolver o seu problema. Então é importante que eu mostre aqui a parte bem básica, até conceitual, de como é que se anota um gasto e um ganho e se faça a conta nesse formato,
Para quem já está acostumado e quer fazer de outra forma, lá na sua definição de registro, se é no caderno, se é na planilha, se é no app, pode fazer da sua forma. Se conseguir se enxergar, é o que importa. Mas eu vou fazer o básico aqui e isso serve para todas as outras formas. Então vamos lá. De um lado, a gente vai colocar o ganho. Todos os ganhos vão de um lado. Do outro lado, nós vamos colocar todos os gastos. E para quem tiver dúvida também entre despesa, gasto, vamos considerar gasto ou custo, vamos considerar tudo custo. E hoje, de uma forma simples, quem quer separar por conta essencial, por uma conta mais importante, por aquela que tem que pagar primeiro, ótimo. Mas para quem está começando, é importante que anote tudo e que faça minimamente neste formato. Vamos dar continuidade. A gente coloca uma barra embaixo para que a gente possa calcular aqui o que nós ganhamos e o que nós gastamos. Vamos supor então que quem está fazendo o registro tenha duas receitas. Eu vou chamar uma de salário e a outra eu vou chamar de renda extra. No salário, a pessoa ganha R$ 2.500. E na renda extra, ela ganha R$ 1.000. Então, ela tem 3.500 de ganho. Vamos lá. Aí ela tem nos gastos, ela tem aluguel, alimentação, tem luz, água, internet, serviços de assinatura, Netflix e outros. E vai ter mais uma série de contas que cada um tem a sua conta e cada um sabe o que precisa anotar. E os grandes grupos, por exemplo, que vão se juntar aí, eu sugiro que vocês façam isso num segundo momento, que no primeiro momento vocês abram todas as contas para que vocês tenham uma ideia clara disso. Eu vou falar melhor no próximo passo. Mas todas essas contas de gastos, elas devem estar relacionadas aqui, nessa coluna, para que a gente some o valor aqui. Então vamos lá. Aluguel, vamos supor que sejam R$ 500. Os valores são hipotéticos, pessoal, só para efeito de nós fazermos um exemplo. Alimentação, R$ 1.000. Luz, 200. Água, 150. Internet, 150. Serviço de assinatura, 100. E os outros gastos aqui que você tiver, vamos supor que você esteja gastando R$ 1.000. Quanto dá isso? Vamos lá. 500, 1.700, 2.000, 2.100, 3.100. É isso? Vamos lá, 1.500, 1.700, 2.000, 2.100, 3.100. E aqui, 2.500 mais 1.000, 3.500. Qual é o nosso resultado aqui? O nosso resultado é um resultado positivo de R$ 400. Nós podemos fazer outros exemplos aqui, onde essas contas sejam um valor maior. Vamos lá, vamos exercitar aqui. 500, 250, 250. Então, nós teríamos aqui 2.000, 2.500, 2.600, 13.600. Então, aqui já muda, né? 3.600. Qual é o resultado aqui? O nosso resultado aqui é menos 100. Então, vai ser um resultado diferente do outro, obviamente. Isso aqui é só para demonstrar o formato. Bom, lá no passo seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar, vai fazer uma avaliação, uma análise com isso que foi feito aqui dentro desse formato. E você vai poder fazer isso no seu app, ou na sua folha de caderno, ou na sua planilha, como você achou melhor fazer.
sempre no mesmo lugar e para que você possa começar a fazer o seu controle e o seu mapa para sair do caos financeiro. Então é importante que para sair do caos você entenda o que está acontecendo. E para entender o que está acontecendo, você precisa que estas contas aqui principalmente estejam muito claras. Entre elas aqui tem uma conta muito importante que quase todos nós temos, que é o cartão de crédito. O cartão de crédito, geralmente nós vamos pensar em colocar um valor dele lá fechado. O que nós precisamos fazer com o cartão de crédito, pelo menos para saber o que está acontecendo lá, com aquela conta fechada, com aquele valor fechado, são todos os valores que estão dentro do cartão de crédito, mais as quantidades que já foram pagas. Mas se você tiver só, no primeiro momento, os valores, já está de bom tamanho. O bom é que você aproveite o momento de olhar para essas contas do cartão e saber quantas você já pagou e quantas você ainda tem para pagar. Porque talvez isso seja uma informação importante para depois para uma negociação. Então eu só aproveitei aqui como um bônus, né, de mostrar um pouco essa peculiaridade da nossa anotação sobre o cartão de crédito, porque ela é importante, porque ela acaba às vezes nos enganando no final do mês, porque a gente acabou fazendo uma compra, não fez o registro e a gente acha que vai estar com saldo positivo e o cartão de crédito está impondo para nós um pagamento extra. E aí é claro que a gente vai ter uma surpresa negativa com isso. Com o formato bem feito, com os registros todos lançados, nós conseguimos fazer uma boa avaliação, não só do resultado final, mas também de cada conta específica que nós lançamos. No passo 2, a gente também define, além do formato, qual é a frequência que nós vamos fazer os registros. Eu sugiro que seja semanal, mas aí cada um se adapta à sua realidade. Por que eu falo do semanal? Porque preencher diariamente esse controle, esse formato, ou lá no seu caderno, ou no app, ou na planilha, pode ser talvez um pouco chato, né, no começo. Mas semanalmente é uma medida boa, porque você vai, pelo menos toda semana, relembrar o que fez. Agora, se deixar para fazer uma vez por mês só, provavelmente muitas informações vão ser perdidas. Você talvez não tenha juntado os valores todos, os tickets, para fazer esse lançamento. E lançar tudo de uma vez, um mês só, um mês só, vai acabar sendo muito trabalhoso para você e talvez você até desista. Agora, semanalmente, você vai ter poucos gastos e vai ser tranquilo de fazer a anotação. Se você quiser fazer diariamente, você consegue fazer diariamente, melhor, porque aí você vai estar sempre atualizado. Não vai ter aquele serviço todo. O único serviço extra que você vai ter, e que teria de qualquer forma, é fazer o fechamento mensal. Mas quando você for fazer o último registro, nesse caso, se você optou pelo diário, você vai acabar no dia do fechamento fazendo sua última anotação e também fazendo o fechamento. Só que você vai ter isso muito mais clareza. Então, o semanal é um intermediário, onde você consegue fazer e não esquecer, e ter todas as informações para isso. E o diário é o super atualizado. E o mensal é aquele que você corre o risco de não ter todas as informações, de ter muito trabalho, de ser maçante e de você não ter ânimo para fazer. Então, às vezes, a gente precisa ter uma estratégia para isso. Qual é o formato que mais se adapta a você? Qual é o formato que você se sente mais tranquilo para fazer e para que você dê continuidade? Então, dá para você escolher. Eu quero fazer 2 vezes por semana. Você que sabe. Desde que você coloque todos os registros para depois fazer a avaliação, você que decide. Mas o importante é que todos os registros estejam lá. Caso contrário, não vai ser possível você sair do caos financeiro. Porque essa é a base. A base é conhecer o que você está fazendo com o dinheiro. E a gente só sabe o que está fazendo com o dinheiro
quando a gente tem um registro, a gente consegue olhar. Então, só para a gente relembrar, pessoal, no primeiro passo nós definimos o local. Se é no caderno, se é no app, se é na planilha, enfim, onde vocês entendem que é melhor para vocês. Sempre pensando na melhor forma para que vocês consigam fazer com mais tranquilidade. Não pode ser o meu jeito, porque o meu jeito pode ser muito diferente. Agora, se você encontrar a sua maneira de e local de registrar, vai ser muito mais fácil de você fazer isso. Então, o primeiro passo é o lugar, o segundo é o formato e o terceiro agora é fazer nesse lugar e nesse formato todos os apontamentos de gastos e de ganhos que você teve no mês. Você pode ir registrando dia a dia, como nós já falamos, na frequência, ou pode escolher um dia para fazer isso durante a semana. Enfim, de novo, se adequando ao que você entende que é melhor para você, desde que você consiga fazer com integridade as anotações, que você consiga colocar todos os valores, porque isso é importante para o trabalho final. Daí você pode estar pensando, mas isso ainda dá muito serviço, tal, não tem uma forma melhor. Eu desconheço uma forma melhor de você levantar os seus gastos, de anotar, se não for pelo menos da primeira vez fazendo esse levantamento. E dá trabalho mesmo, vai dar um trabalho inicial. Mas você não quer sair do caos financeiro? Pensa bem, você vai gastar uns minutos com isso e depois você vai ter tranquilidade? Quanto tempo vai sobrar para você? Quanto estresse você vai se poupar? As decisões que você vai poder tomar? Enfim, baseadas num trabalho simples que você só precisa sentar na cadeira e fazer. Tirar um tempinho para fazer isso. E a gente sempre tem tempo. Porque se a gente quer mesmo, a gente dá um jeito. Se a gente não quer, a gente dá uma desculpa. A gente vai fazer outra coisa. Eu sei porque acontece isso comigo. E é natural, e tudo certo. Mas faça um esforço, porque isso vai elevar o seu nível, a sua qualidade de vida. Você vai dar um passo a seu favor para melhorar a sua vida. Parece uma coisa simples, mas que se você não cuida, vira um inferno, pode levar a sua vida a se transformar num inferno. Você não quer isso. Tenho certeza que você não quer isso. Então, faça esse esforço, faça todas as anotações, escolha o dia, junte todos os recibos de gastos que você faz. Você pode juntar isso para fazer naquele dia da semana escolhido, se você não quiser fazer todo dia. E no primeiro mês, você vai fazer isso e vai dar trabalho. Mas no segundo mês, talvez você não precise fazer isso. Eu já vou te dizer como. Fica aí comigo que eu vou te dizer como você resolve essa situação. E o cartão de crédito? Como é que eu anoto, Edilson? O cartão de crédito, a melhor forma de fazer no primeiro momento é também abrindo, o que é trabalhoso. Mas o cartão de crédito, ele prega peças na gente. Porque às vezes você acaba optando pelo cartão de crédito para fazer uma compra porque não deu para pagar de outra forma, e a fatura no final do mês vem com um valor diferente do que você imaginava, porque você não está fazendo esse mapa. Então, muito cuidado com isso. Eu sugiro que o cartão de crédito seja, num primeiro momento, nesse primeiro registro, todas as contas abertas. E aí você vai saber quanto você gastou no cartão de crédito e quanto você ainda tem para gastar nos meses subsequentes. É só você olhar ali quantas você já pagou. Por exemplo, se parcelou em 10 vezes, está pagando a quinta, quantas ainda faltam, né? E assim por diante. Então é importante porque você vai, primeiro, não vai ter surpresa na sua anotação com o valor fechado dele, e a segunda, você vai poder saber quanto é que você vai pagar nos meses seguintes, quanto é que você tem nos meses seguintes para pagar. E aí começam as análises, que vão acontecer no passo seguinte, as anotações. Então entenderam? Esse passo 3 é muito importante. Eu diria que é o passo mais importante. Fazer todas as anotações. E aquilo que eu falei para vocês, que eu prometi que ia dizer que simplificava, é no primeiro mês, por exemplo, você almoça fora, faz lanche, pega ônibus ou gasta com gasolina e você não quer guardar e fazer todas essas anotações. Bom, na primeira, você descobriu que você gasta um valor X. Se você achar que esse valor está adequado, no mês seguinte, você só reserva esse valor fechado e cuida para não passar dele. Se planeja para não passar dele. Então você não precisa mais cuidar desses gastos todos e eles diminuem. Agora, se você quiser para um melhor controle, e eu sugiro que seja assim pelo menos por alguns meses, que você abra todos os valores, né, desses gastos pequenos
para saber onde talvez você possa fazer algum ajuste, caso você deseje. Então agora vamos para o próximo passo, que é o passo da análise dos nossos registros, das nossas contas. Depois de bem feito esse trabalho de levantamento, de apontamento dos valores de ganhos e de gastos. O passo 4 é o fechamento e a análise, onde depois de todas as contas de gastos e de receita foram anotadas, você possa fazer o cálculo e ter o resultado de todos esses apontamentos. Você vai ter um resultado final e esse é o primeiro nível da sua análise. Você vai olhar esse valor e vai avaliar se ele estava dentro do esperado, vamos supor que você tenha ficado com um valor positivo, ele está dentro do esperado, ou se você empatou, ou seja, não sobrou e nem faltou dinheiro, ou se você ficou com a conta negativa naquele mês, no seu primeiro controle, no seu primeiro mapa. Então, você vai avaliar se está de acordo com o que você esperava ou se está muito fora. E indiferente do resultado, você sobe a avaliação para todos os itens que você anotou, para que você possa avaliar um a um. Mas tem que avaliar todos? Eu entendo que seria bom que você avaliasse todos. É claro que vão existir aqueles valores que não mudam, por exemplo, mais de uma vez por ano, que é o aluguel, por exemplo, esse não teria como mudar. Mas valores como alimentação, diversão, água e luz, outros tipos de entretenimento, gastos extras, enfim, se você fez o levantamento bem criterioso, como nós falamos no passo anterior, você vai conseguir identificar as contas e saber se você gastou muito, se você fez algum tipo de gasto desnecessário, ou se aconteceu algum imprevisto e você precisou gastar naquele mês, o que levou você a fazer um gasto extra, ou se você reduziu os seus custos e por que reduziu, enfim. Esse é o momento de você fazer a análise e para que você possa, no passo seguinte, fazer um ajuste. Fazer análise é entender a realidade do seu mapa, é o que você está fazendo no momento e a possibilidade de avaliar por que você está fazendo, de refletir sobre alguma conta que você fez e que você nem sabe por que fez. Isso acontece, não é raro acontecer. Acontece comigo, acontece com todos nós. Só que quando a gente faz o registro, a gente tem condição de fazer uma recuperação e um ajuste disso, para que isso não venha representar um problema no mês seguinte, por exemplo. Ou para que a gente possa destinar o nosso dinheiro da melhor forma, preservando também a nossa qualidade de vida. Enfim, cada um vai ter a sua realidade. E essa é a possibilidade de fazer a análise, né, nesse quarto passo. Então vamos agora para o próximo, para dar sequência no nosso caminho de sair do caos financeiro da nossa vida. Antes de passar para o passo 5, me diz aí nos comentários se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se está te ajudando, se você acha que vai conseguir fazer tudo que a gente está fazendo aqui e que eu estou explicando de uma forma bem simples para que você consiga fazer. E eu tenho certeza que você consegue. Mas escreve nos comentários. Você teve alguma dificuldade? Você tem uma sugestão de algum assunto que você queira aprender para sair do caos financeiro? Quais são as suas dores? Escreve nos comentários que eu vou te responder. E quem sabe o seu comentário não seja também uma possibilidade da gente fazer um vídeo específico para a sua dúvida. Deixa nos comentários então aí, por favor. E aproveita também e deixa o seu like. É muito importante para o canal. O YouTube vai entender que esse é um conteúdo relevante e que está ajudando as pessoas. E vai distribuir muito mais. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e os conteúdos que eu posto aqui. Então vamos para o quinto passo. E o que é o quinto passo? O quinto passo é fazer a nossa previsão em cima, ou seja, com base no levantamento que foi feito anteriormente, no passo 4. Para que você, depois de ter avaliado, você faça novas previsões para aqueles itens que você achou que precisam ser ajustados. Por exemplo, nas anotações que você fez, você descobriu um valor muito elevado lá na alimentação.
e que você acha que está muito fora, que você não imaginava que era aquele valor. E você estabelece um novo valor para o custo de alimentação seguinte. Você pega aquele seu levantamento do mês anterior e vai fazer um novo, só que o novo você vai escrever lá já a sua previsão de gasto, que é um planejamento, não deixa de ser um planejamento. E assim por diante para cada item que você identificou que gastou a mais. Ou até para algum item que você achou, nossa, gastei tão pouco com isso, vou querer gastar mais com isso. Vai tirar de um lugar e colocar no outro, enfim. Você vai ajustar cada valor para ter um resultado final diferente. Um resultado final mais de acordo com o que você quer. E você vai tomar as decisões necessárias para que esses ajustes nas previsões sejam executadas, que você consiga fazer. Procure não fazer nada muito fora da realidade. E também procure não ser muito radical com você mesmo. Aceite que num primeiro momento não vai ser 100%, você não vai conseguir fazer o levantamento 100%, ele vai melhorar os seus resultados a cada vez que você faz. E você pega a prática, você fica especialista no seu mapa. Você descobre novos caminhos que vão te levar mais cedo para a paz financeira. Só que não se exija tanto no início, porque é natural que a gente tenha dificuldades e que a gente não consiga nem num primeiro momento fazer tudo certinho e nem num segundo momento fazer uma previsão e conseguir fazer dentro da previsão. Até porque imprevistos também mudam o nosso gasto mensal. E às vezes surpresas boas que acabam fazendo com que a gente gaste menos. Ou então entra um dinheiro inesperado e a gente tenha um caixa um pouco diferente. E a vantagem de se ter uma previsão, de se ter um levantamento e o registro, é que quando isso acontece, e às vezes é raro, né? Entrar um dinheiro, a gente ter um bom destino para esse dinheiro. Um destino que venha a fazer bem para a nossa vida. Então, o quinto passo, fazer a previsão, é muito importante para que no mês seguinte você consiga avaliar se conseguiu fazer, chegar na sua previsão. O que eu sugiro? Para cada previsão que você fizer, você faça um planinho de ação. Bom, para eu reduzir a conta de água, o que eu preciso fazer? Na prática é gastar menos água. Mas eu estou gastando mais água do que o necessário? Ou eu já estou gastando no limite? Isso é interessante saber. Será que minha casa não tem algum vazamento? Será que essa conta de água não está me levando boa parte do meu salário todo mês num vazamento que eu não vi? Isso é só um exemplo, pessoal. Mas isso pode ser feito com todas as contas, com praticamente todas as contas. E a gente vai perceber que, às vezes, sem nos sacrificarmos, nós podemos reduzir o nosso gasto mensal e fazer um ajuste que vai ser salutar, para que depois a gente venha guardar dinheiro e até, por que não, para quem quiser investir, por exemplo. O dinheiro guardado e ainda fazendo com que a gente tenha a nossa vida, as nossas necessidades atendidas, só vai nos fazer bem. E esse ajuste, ele ajuda muito a você fazer isso, a você enxergar o seu mapa e todas as possibilidades que você tem de ajuste. E você vai se sentir fora do caos financeiro nesse momento. Por quê? Porque você começou a atuar em cima do seu mapa. Você agora sabe onde você está. Você conseguiu fazer todos os registros. Meus parabéns. Você fez a parte mais difícil, que é fazer o levantamento e depois fazer a análise. Então se sinta orgulhoso por ter feito isso. Se sinta orgulhosa, porque com isso você vai conseguir decidir a sua vida financeira daqui para frente. E não vai ficar mais à mercê do caos. O caos não vai mais invadir a sua vida, porque você está dando manutenção. Porque você não está deixando essa erva daninha tomar conta e depois você não conseguir mais nem dar conta daquele matagal que a gente conversou lá no início do vídeo. Então, meus parabéns por você ter chegado até aqui. Faça as suas previsões dentro da sua realidade. Faça com tranquilidade. Não se culpe. Faça de uma forma tranquila, que isso vai fazer muito bem para você. Você vai se sentir no caminho da paz financeira, com esse mapa que você fez na sua mão. Eu tenho certeza que você vai chegar lá. Mas espera, porque ainda tem alguma coisa para a gente ver aqui importante e que vai fazer todo sentido para você. E olha só, esse passo 6, a gente já falou um pouquinho dele no passo 5. Eu acabo avançando o assunto. Eu me entusiasmo aqui e deixo um assunto entrar no outro. Mas tudo bem, porque a gente vai reforçar isso. E o passo 6 nada mais é
do que você usar esse mapa que você fez, essa análise e a sua previsão como um guia, onde você vai olhar e decidir o que fazer com cada conta que você quer ajustar. Pensar em planos, em ações que vão fazer com que você consiga realizar esse ajuste na prática, que ele não fique só no papel e que ele esteja dentro da sua realidade. Então, o passo 6 é isso. Use o seu mapa para ser o seu guia para os seus ajustes. O passo 7 nós também falamos um pouco, mas ele é muito importante, ele é a cereja do bolo. Por quê? Porque agora você vai olhar para o seu mapa, para as suas previsões, vai fazer uma revisão quando fechar o segundo mês, para ver se as suas previsões ficaram dentro do esperado. E aí você vai analisar se você não foi muito realista, ou se você não tomou nenhuma decisão, ou se você escreveu uma ação ou várias ações para fazer esse ajuste, mas não conseguiu. Você vai perceber se você ficou muito próximo do seu resultado, se ficou muito distante, se ficou certinho. E com isso você vai saber quais as próximas ações para o próximo mês. Você vai fazer novas previsões com essa análise. E esse passo sendo feito todos os meses nos fechamentos, de avaliar a sua previsão, de avaliar se você chegou naquilo que você queria, vai te dar um conhecimento muito forte para que você tome as melhores decisões, para que você sinta qual é a sua realidade e que você faça os ajustes de acordo com isso, para que você também não se sacrifique, para que você também possa abrir mão de algumas coisas pensando numa melhoria em um tempo maior. Enfim, as possibilidades que você tem depois de fazer todos esses passos, do 1 ao 7, sendo o primeiro escolher o lugar das anotações e o último de já fazer a análise e saber por que você atingiu ou não atingiu a sua nova previsão, é o que tem de mais importante nisso, porque isso vai dar para você a segurança de que você fez tudo direitinho e que você entende a sua situação e você não está mais no caos financeiro. Porque, como nós falamos, estar no caos financeiro é nós não termos ideia do que nós estamos fazendo, não termos informações para que a gente possa sair do caos financeiro, que a gente não tenha a mínima noção de onde a gente coloca o nosso dinheiro. E agora que você chegou no passo 7, você sabe fazer isso. Se você repetiu, já fez o segundo mês, fez um terceiro, ótimo. Você nunca mais vai deixar de fazer isso e você vai começar a colocar em prática e realizar tudo que você quer na sua vida financeira e fazer tudo que a sua vida financeira pode te proporcionar. Então, quero te dar os parabéns por ter chegado até aqui nesse vídeo, porque ele é longo, eu sei que para muita gente ele é chato, mas com isso você vai melhorar bastante. E se você não entendeu, assista de novo o vídeo. Ou deixe nos comentários aquilo que você não entendeu para eu tentar explicar melhor. Eu também preciso que vocês me digam se esse assunto está coerente, se vocês estão entendendo, se o áudio está bom, porque eu não tenho nenhum equipamento especial aqui, pessoal. Eu gravo do meu celular. Eu estou começando colocar o meu conhecimento à disposição com o mínimo possível, com o mínimo de gastos possíveis. Eu uso os recursos que eu tenho para levar para vocês essa informação e fazer o conteúdo. Então me diz aí se você está gostando do conteúdo, se está te ajudando, o que você gostaria. Se você não entendeu, escreva aí que eu vou a cada vez melhorando mais para que você possa ter melhores resultados. Então, eu quero te agradecer por ter ficado até aqui, quero te desejar muito sucesso e te deixar um abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.